Muito bem, graças a Deus, mais um culto, mais uma vez reunidos para servir, adorar e exaltar o nosso Deus, amém? Convido a todos os irmãos e também convido a você que está nos acompanhando pelo canal Família Batista Prudente a abrir as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 23, dos versos 1 ao 20. Vamos utilizar esta passagem como texto base para a nossa mensagem nessa noite. Gênesis, capítulo 23, do 1 ao 20. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça o convite, vá lá, inscreva-se, ativa as notificações, assim toda vez que tivermos um vídeo novo, você vai receber uma mensagenzinha desse novo vídeo. E também você pode ser um evangelista e um missionário virtual, compartilhando as mensagens com os seus amigos, familiares e parentes. Também pode entrar na nossa página no Facebook, Família Batista Prudente. Lá você pode deixar pedidos de orações também, pode fazer perguntas e vamos tentar aí a dar atenção a todos vocês. Amém? Muito bem. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 23, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, enterra tua morta na mais bela escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo preço devido em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos do filho de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas, se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade.
E depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Muito bem. Irmãos, o que eu tenho a dizer para os irmãos a respeito desse texto, a princípio, é que ele é um desfecho de uma história de amor. Talvez alguém diga assim, nossa, irmão, mas nós estamos falando aí de um sepultamento, né? As pessoas estão ali, né, de luto, né? E o irmão vai falar aí de uma história de amor, exatamente disso. Para os apaixonados pelo romantismo, né, nós temos na vida de Abraão e de Sara uma emocionante história de amor e aventuras. Por outro lado, nós temos também um belo exemplo, não só da ação e da atitude do amor em si, como também submissão e afeto na vida de um casal. Se alguém for dar algum estudo bíblico, né, pode com certeza utilizar a vida de Abraão e Sara como um dos exemplos bíblicos para um estudo para a área de casais. Muito bem, o que nós podemos ver na vida desse casal? Nós vemos aí, porque amor e aventuras. Nós temos aí que eles passaram por mudança. Né? Não é fácil, imagina, né? Não é fácil para ninguém passar por uma mudança, né? A gente é um pouco craque disso aí, né? Questão de mudança, né? Principalmente para uma mulher. Sair da sua terra, sair da sua casa, deixar para trás as suas coisas. A mesma coisa aconteceu com Sara. Segundo, envolve, no caso de Abraão e Sara, a área da saúde. Por quê? Né? Porque Sara também se deparou com um problema de saúde, que ela se deparou com o problema da infertilidade. E, a exemplo de outras mulheres, também podem passar por problemas na área da saúde, né? E muitas vezes não somente fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente falando. E o terceiro ponto, quando nós falamos a respeito da vida de um casal, da história de um casal, e quando se refere à mudança, nós também pensamos num outro fator, um terceiro fator, que é a segurança. Sempre surge aquelas perguntas: nossa, para onde nós vamos? Nossa, como é que nós vamos viver lá? O que nós vamos fazer lá? Né? Povos estranhos, nós vamos se deparar com situações estranhas, nós vamos ter que se adaptar a um outro lugar, a um outro clima, a outra situação, uma outra economia, né? E Sara, por sua vez, também já tinha ideia, nossa, mas são povos violentos, são povos estranhos. Tanto é que na história de Abraão e Sara, Sara foi tomada de Abraão quantas vezes? 2 vezes. Ela foi tomada de Abraão. Deus interviu e ela voltou para Abraão, graças a Deus. Né? Mesmo assim, com todas essas coisas, o amor entre os dois prevalecia. Mesmo diante dessas situações, Sara sempre amava Abraão e Abraão sempre buscou fazer de tudo para agradar a Sara. Porque ele fez de tudo isso, todas essas mudanças, ele por ser o pai da família e ter feito com que a família saísse do seu habitat natural, então ele buscou de todas as formas agradar Sara. E Sara, por sua vez, nós temos
biblicamente, exemplo disso, de que Sara tratava Abraão como meu senhor. Tratava o seu esposo como meu senhor. Isso, aos olhos, ou vamos dizer assim, aos ouvidos da feminista, é uma ofensa, né? É uma ofensa sem tamanho. Onde já se viu uma coisa dessa, né? Quem manda em mim sou eu, quem manda no meu corpo sou eu. Hã? No momento da morte de Sara, eles estão numa terra chamada de Hebrom. Mais precisamente chamado, naquela ocasião, Kiriat Arba, e que ficava dentro da terra de Canaã. Canaã era a terra prometida de Deus ao povo de Israel. A princípio, Abraão. Abraão é o cabeça do povo de Israel. É o patriarca de Israel. Então, Abraão, ele convoca ali os moradores daquela terra. Nós temos aqui um exemplo para o uso da palavra igreja. Os homens daquela cidade, daquela terra, são levados para a porta da cidade, e ali na porta da cidade é onde eles fazem um negócio. São pessoas que saem da cidade, vão para um local físico, visível, onde outras pessoas podem ver, presenciam, aonde está sendo feito um negócio. E aquelas pessoas estão ali para um mesmo fim. Esse é o verdadeiro significado da palavra igreja. Separados do mundo para o mesmo fim. Muito bem, então ele convoca essas pessoas e faz ali uma proposta de compra de um pedaço de terra. Que fica, na verdade, ali, né, mais precisamente em Macpela, o nome daquela terra. E depois de uma, vamos dizer assim, de uma saudável discussão entre eles, eles chegam ao preço final. Então Abraão, ele faz ali, manda pesar, né, aquela prata e recebe então aí o título de propriedade daquela terra. Só para a nível de curiosidade, né, o preço daquela terra, se for olhar mais ou menos nos valores atuais hoje, em euro, né, rondaria aí por mais ou menos o valor de 1.280 euros. Em reais seria 6.850 reais. Relativamente, hoje, aos nossos olhos, é um preço muito barato para um pedaço de terra. Mas naquela ocasião era um valor altíssimo. Muito bem. Na série de estudos que nós estamos fazendo a respeito das marcas de Cristo, nós temos visto que há basicamente aí 5 significados para a palavra marca, dos quais nós já estudamos sobre 2 desses 5 significados. E hoje nós vamos aprender mais um. E nós vamos utilizar, gostaria de estar pensando com os irmãos e com você que está nos acompanhando pela internet, sobre o seguinte tema: o título de propriedade de Deus. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento maravilhoso onde estamos reunidos para aprender mais sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender, que o Teu Espírito Santo venha e nos dê conhecimento e que nos dê crescimento e discernimento da Tua Palavra. Que possamos ter os nossos olhos abertos para Ti, para uma vida, Senhor, voltada a Te servir em espírito e em verdade. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja com aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor esteja agindo na vida de cada um deles, ó Pai, segundo as suas necessidades. E peço ao Pai, a mim, que o Senhor perdoe meus pecados e me auxilie, Senhor, na transmissão da Tua mensagem nesta noite. Que o Senhor me dê sabedoria
e que eu não fale sobre ideias minhas, mas que a tua palavra, somente a tua palavra pura, seja exposta nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Segundo o dicionário da língua portuguesa da editora Porto, um dos significados da palavra marca é um sinal indicativo de propriedade. Algo que se coloca para distinguir ou separar dos outros. Algo que vai de encontro, esse significado também pode ser algo que vai de encontro a limite e pode ser algo parecido com origem ou uma categoria. Por exemplo, as crianças quando vão à escola geralmente procuram identificar os seus materiais. Então aquela etiqueta que é colocada ali te dá, entre aspas, o título de propriedade. Não, esse caderno é meu. Mas como você sabe? Está escrito meu nome. Tem ali a minha marca. Compreende? Um documento de um veículo contém ali o nome do dono do veículo. Então, aquilo serve como um título de propriedade daquele veículo. Uma terra, uma casa, uma empresa também possui, assim, um documento que é reconhecido como um título de propriedade. Vamos estudar essa mensagem dessa noite, vamos ver aqui 3 tópicos. Vamos lá. Primeiro tópico, vamos ao texto. Vamos analisar o texto que nós lemos, Gênesis, capítulo 23. Muito bem, vamos ver o que? Primeira coisa, a real condição de Abraão. Nós podemos ver aí no versículo 4. A real condição de Abraão. Gênesis capítulo 23, versículo 4 diz assim: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Então nós vemos que Abraão ele era estrangeiro e peregrinava, era um viajante, ele era uma pessoa que veio de fora, é um imigrante na terra de Canaã. Ou seja, para os outros povos ou para os povos daquela região, Abraão não passava de um intruso. Ué, o que esse cara tá querendo aqui? Ou melhor, se for parar para analisar, que direito que ele tinha ali de pedir alguma coisa para aqueles moradores para sepultar alguém? Ainda mais um morto, ainda mais... cara, você vai querer colocar um morto seu aqui, você nem daqui é... Né? Aqueles moradores daquela terra poderiam muito bem responder assim para Abraão. Mas Abraão, primeiro ele reconhece a sua situação. Versículo 6, nós podemos ver o quê? Como Abraão era visto. Como é que Abraão era visto diante daqueles povos? Então, versículo 6, ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Aquele povo, aquelas pessoas reconheciam e viam Abraão como um príncipe poderoso. E olha só que coisa interessante, quando nós falamos em príncipe, como é que nós imaginamos a aparência de um príncipe? Um rapaz todo vistoso, né? Todo bonito, elegante, formoso, né? Mas mais ou menos Abraão tinha aqui aí por volta dos seus 130 anos, né? Com certeza já estava tudo rápido, né? Tudo molengo, né? Andando aí na sua bengalinha, no seu cajado, com certeza. Mas mesmo assim era visto como um príncipe e poderoso no meio daqueles homens.
o que nós podemos ver aí, uma das partes que se achega ao significado da palavra marca, ou seja, uma categoria diferenciada de homem. Olha, aquele homem ali é um príncipe poderoso. Continuando, nós podemos ver a atitude de Abraão diante disso, diante desse reconhecimento ou diante dessa qualificação que os homens deram a ele. Nós vemos a atitude de Abraão. Que atitude é essa? Versículo 7, vamos lá. Então se levantou Abraão, vírgula, e fez o quê? Inclinou-se diante do povo da terra. Ele não levantou, ele não falou assim, eu sou poderoso, então vocês têm que submeter a mim, eu quero isso. Não, de forma alguma. Ele se levantou, ele provavelmente devia estar sentado, ele se levantou e se inclinou diante dos homens ali que estavam fazendo aquele negócio, mostrando assim humildade. Ele se inclina, e se inclinar é um sinal de reverência e reconhecimento de autoridade. Abraão, ele reconheceu assim, através dessa atitude, a autoridade daqueles homens sobre aquela terra. E o que nós podemos ver? Que há essa situação não só uma única vez. Abraão repete isso 2 vezes. Nesse momento no versículo 7 e depois lá no versículo 12 ele toma a mesma atitude quando eles estão falando a respeito da terra. Versículo 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Então ele, todo momento, ele mostra reverência e reconhecimento da autoridade do povo. E o que nós podemos ver também no versículo 15, na análise do texto, é que Abraão, ele recebe assim, então, o preço. Versículo 15, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta tua morta. Então, a terra tem um preço. Aquele pedaço de terra, aquilo tem o seu devido preço. Assim como tudo na nossa vida tem um preço. Nós vamos comprar um calçado, ele tem um preço. Nós vamos comprar uma roupa, aquilo tem um preço. Nós vamos realizar um trabalho para alguém, aquele trabalho tem um preço. E aquela terra tinha um preço. Então Abraão, ele é informado do preço daquelas terras. Por mais amigável que seja a pessoa, e ela queira dar algo para você, aquilo tem um preço. Aquilo custa. Versículo 16, nós vamos encontrar o seguinte passo, o outro passo, né? Seguinte, Abraão recebe o preço, e no versículo 16 diz assim, Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Então, Abraão, ele vai e faz o pagamento dessa prata. Irmãos, nem sempre nós temos ou teremos o privilégio de Abraão de poder pagar de imediato ou de efetuar um pagamento de imediato em relação a alguma coisa. Embora Deus tenha abençoado a vida de Abraão, também no sentido financeiro, o campo de Macpela, aquele devido campo, custou dinheiro. Por mais que Abraão tivesse ali, e ele tinha a condição de pagar, como pagou, aquilo custou.
independentemente da condição de Abraão ou não. Aquilo teve um preço, aquilo custou. E dessa forma Abraão toma posse daquele campo, toma posse daquele terreno, tendo todos aqueles homens daquela cidade como testemunhas do negócio. E dessa forma, então, Abraão recebe ali o título de proprietário daquela terra. Ou seja, a partir daquele momento, já ninguém poderia fazer uso daquela terra. A partir daquele momento, já ninguém poderia colher uma fruta qualquer daquele pedaço de terra. A partir daquele momento, ninguém poderia sequer deixar o cavalo pastar naquela terra, a não ser Abraão e os seus descendentes. Quando você vai a uma loja e compra um calçado, a partir daquele momento que você compra aquele calçado e você leva para sua casa, somente você pode usar aquele calçado, a não ser que o seu irmão também, ou seu pai, sua mãe, goste do calçado e lhe sirva, né? Aí a história é outra, né? Sempre tem isso, né? No meio familiar, né? Mas, muito bem. Assim funciona até hoje. Ou ao menos deveria ser. Quando nós compramos algo, geralmente é para uso próprio. No entanto, nós temos aqui duas particularidades importantes e interessantes. Primeira particularidade, nós temos o comprador. Por que uma particularidade? Porque o comprador, ele compra. Por quê? Por que ele compra? Primeiro, porque ele quer. Ele quer comprar. Eu quero comprar aquela terra. Ele quer comprar aquela terra, ele quer dar o devido preço daquela terra porque ele quer aquela terra. Ele compra o que ele quer comprar. Então, primeiro, ele compra porque quer comprar. Ele compra o que ele quer comprar. Ah, não, eu quero comprar azul. Eu não quero comprar verde. Você não tem azul? Então eu não vou comprar. É assim ou não é? Depois, é uma escolha de preferência. Com certeza lá em Canaã, ali em volta de Hebrom, havia outras terras. Mas Abraão quis aquela terra. Ele quis aquele campo de Macpela. É uma escolha de preferência. Outro detalhe do comprador. Ele está disposto a pagar o devido preço. Eu quero aquilo, eu estou disposto a pagar. Segunda particularidade, a propriedade. Olha só que coisa interessante. Em relação ao comprador, a propriedade ela não escolhe para quem ela quer ser vendida. O campo de Macpela não falou assim, opa, peraí, Abraão está querendo me comprar? Não, eu não quero que ele seja meu dono. A terra poderia fazer isso? Não. Quando você vai comprar um tênis na loja, o tênis por um acaso vira, eu não quero que essa moça seja dona do meu tênis. Essa moça, ela não lava o pé direito, fica com chulé, eu vou ficar com um mau cheiro. O tênis fala isso? Não. Então, ela não escolhe para quem quer ser vendida. Outra coisa, ela não se embeleza. Ela não se enfeita para chamar atenção para ser comprada. Quando você vai comprar algo, esse algo não se enfeita. Você vai comprar uma casa, o dono da casa é quem vai pintar a casa, vai fazer alguma coisa, vai consertar uma rachadura, uma coisa parecida para chamar a atenção do comprador. Mas a casa em si, ela não faz nada. O terreno em si que Abraão foi comprar, ele não fez nada para que Abraão quisesse comprar esse terreno.
ela não tem poder de negar a sua compra. O campo de Maquipela não teve poder de falar, não, eu não quero ser vendido. A propriedade também não tem desejo algum de ser vendida. Alguma vez você passou na frente de alguma loja de roupa e viu alguma roupa gritando pelo seu nome? Ei, ei, vem aqui, me compra! Talvez na sua mente, na sua criatividade, o seu desejo possa dizer que sim. Mas a roupa em si nunca vai fazer isso. Outra coisa da propriedade, ela está sujeito ou está sujeita ao seu novo dono. Então, a propriedade, ela torna-se sujeita ao novo dono. Ela torna-se também uma propriedade distinta. Então, a partir daquele momento, vamos dizer assim, suponhamos que um devido terreno está na imobiliária. Está lá na imobiliária. Todos podem ir lá, pode ver, pode visitar. Ah, que bonito, ah, que legal, vou ver como é que funciona, o que tem, o que não tem, o tamanho, isso e aquilo. Tá. A partir do momento que essa propriedade é vendida, acabou isso. As pessoas não podem mais ficar lá visitando. Ela é distinta, ela tem um dono agora. Conseguem entender? Segundo ponto da nossa mensagem, nós podemos encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus, alguns exemplos referente a esse significado da palavra marca, referente a título de propriedade, a limite de terreno, a uma categoria diferente, né? Então, primeiro exemplo, Gênesis capítulo 3, vamos lá, Gênesis capítulo 3... Gênesis capítulo 3, versículo 23. Vamos ver aí um dos exemplos que nós podemos ver. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, nós vemos que Deus coloca ou impõe ou estabelece um limite no jardim do Éden. O homem já não pode atravessar esse limite. O homem já não consegue entrar no jardim do Éden. O homem não tem acesso ao caminho da árvore da vida que está no meio do jardim. Aquele pedaço de terra, o jardim do Éden, tem um dono. Ninguém pode entrar ali. Aquilo tem um limite. Muito bem, outro exemplo, Êxodo. Êxodo, capítulo 19, versículo 12. Êxodo 19, versículo 12. Ainda vamos falar sobre limites, sobre terreno, sobre espaço. Êxodo capítulo 19, versículo 12 diz assim: E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Moisés é chamado ao Monte Sinai por Deus, para que Deus dê a Moisés as leis, as ordenanças ao povo. O povo tinha acabado de sair do Egito. Porém, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, você vai estabelecer limites ao pé do monte, em volta do monte. Ninguém vai poder passar esses limites, ninguém vai poder tocar sequer no monte. Aquele monte tinha um dono. Era uma propriedade específica, particular. Ninguém podia passar para lá.
Um exemplo de algo que foi marcado. Entendem? Conseguem entender? Muito bem. Outro exemplo, Gênesis. Gênesis capítulo 6. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Nós vamos ver aí agora um outro tipo de exemplo. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então nós temos aqui uma categoria diferente de homem. Naquela ocasião, Moisés tinha, ou era marcado, ele tinha limites que demarcavam a sua vida. Outro exemplo, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 5, olha aí, Êxodo 12, versículo 5 e em diante, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nós temos aqui 2 tipos de marcas. Uma marca que mostra uma categoria diferente ou distinta, ou um tipo de cordeiro, ou seja, tinha que ser um cordeiro sem mácula, perfeito, sem mancha, sem defeito, sem machucado algum. E nós temos aí o que era feito com o sangue desse cordeiro. O sangue desse cordeiro foi utilizado para marcar ou pôr o limite para a salvação do povo de Israel na primeira Páscoa, quando o povo ainda estava no Egito. O anjo da morte, quando veio sobre o Egito, ele viu aquela marca nas vergas das portas, ele viu, opa, aqui eu não posso entrar. É um limite. Então ali ele passou por cima, significado da palavra Páscoa, e não entrou naquela propriedade particular. Aquela propriedade particular estava marcada, estava protegida pelo sangue daquele cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Terceiro e último ponto. No que se refere à relação entre Deus e a humanidade, nós podemos dizer que o homem também é uma propriedade. Uma propriedade da qual ele escolhe quais propriedades ele quer. Deus escolhe qual propriedade ele vai comprar. Ele escolhe qual homem ele vai salvar. E o que nós devemos saber quanto a isso? Nós devemos saber 3 coisas. Primeira, devemos saber que o nosso preço já foi pago pelo sangue de Cristo. Primeira coisa que o pecador precisa saber em relação à salvação: ela custa, ela tem um preço, e esse preço foi pago pela morte de Cristo. Quando Cristo morreu e derramou o seu sangue, aquele sangue pagou o devido preço. Onde nós podemos ver isso? 1 Pedro. Nós vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 1. Onde está escrito isso, irmão Fábio? Que Cristo pagou o preço. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A exemplo do que nós citamos a respeito da Páscoa, nós somos, quando Cristo comprou o pecador, ele marcou esse pecador com o seu sangue. Então a morte já não tem poder sobre a vida desse pecador. Segunda coisa que nós devemos saber: nós não pertencemos mais a nós mesmos. O pecador, quando ele é comprado pelo sangue de Cristo, ele já não pertence a ele mesmo. Onde que nós podemos ver isso, irmãos? 1 Coríntios, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? O que está escrito aí? Pertencem a Deus. Então, tudo que nós vamos fazer algo nós vamos fazer com o nosso corpo. Aliás, o nosso corpo já não é mais nosso. A minha vida já não é mais minha. O que eu faço com o meu corpo, com a minha vida, eu tenho que prestar contas para Deus. É de Deus. Eu me alimento mal, opa, estou cuidando mal daquilo que Deus é dono. Eu estou dedicando mal o meu tempo para as coisas que não é de Deus, então eu estou usando o meu corpo de forma errada. O meu corpo, os meus olhos, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu faço, aonde eu vou, será que é de acordo com a palavra de Deus? Olha o que diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha só o que Paulo diz aos irmãos da Galácia. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo para festejar, para me alegrar com os outros irmãos, para curtir a vida. É isso que está escrito aí? Não, ele diz o quê? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou usando o meu corpo? Voltando um pouquinho lá ao versículo 20 do capítulo 6 lá de 1 Coríntios, será que eu estou glorificando a Deus com o meu corpo? E terceira coisa que nós devemos saber em relação a isso: nós não podemos nos deixar ser usados por outro, a não ser pelo seu único proprietário. O corpo, nós estamos vivendo nesse corpo, nós vamos passar o resto da nossa vida lutando contra os nossos desejos naturais? Vamos.
mas sabemos que Deus é o dono desse corpo. Outro não pode usufruir desse corpo. Eu não posso deixar o meu corpo ser usado para outra coisa a não ser que seja para Deus. Onde nós podemos ver isso? 1 Coríntios novamente, capítulo 7. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 22 e 23, diz assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, vamos usar aí a palavra escravo, tá? Servo é escravo, tá? Sendo servo ou escravo, é liberto do Senhor. Ou seja, aquele que Deus chama, aquele que é chamado, sendo escravo, então vamos falar assim, vamos usar o termo espiritual, ele é escravo do mundo, ele é escravo do pecado. Então ele passa a quê? Ele passa a ser livre do Senhor, ele passa a ser livre pelo Senhor. Continuando. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, passa então a quê? Depois da Bíblia está escrito o quê? Servo é de Cristo. Ou seja, a pessoa que acha que ele é livre, eu sou livre para fazer o que eu quero, o que eu quiser, eu bebo, fumo, faço festa e isso, eu quero, apronto e tudo mais. Não, a partir do momento em que Deus o compra, o salva, o transforma, ele passa a ser servo de Deus. Você é servo de Deus? Você tem sido um servo de Deus? Versículo 23. Mais uma vez, né? Fostes comprados por bom preço. E vem uma ordem. Qual é a ordem aí? Não vos façais servos dos homens. Quando nós nos deixamos levar pela cultura, pela moda, pelo movimento atual, pela TV, pela internet, por aquilo que dizem que agora isso é moda, é assim que deve ser, agora o louvor tem que ser assim, agora a igreja tem que ser assado, agora a sua vida tem que ser assim. Opa! Se você se deixa levar por esse tipo de coisas, a não ser pela palavra de Deus, você está se deixando usar por outros e não por Deus. Gostaria de fazer um apelo a você que se diz ser crente. Em primeiro lugar, não se esqueça que a sua vida custou um preço muito caro. A morte de Cristo, o sangue de Cristo foi derramado para te salvar. A sua vida, o seu corpo pertence a Deus. Você está usando para quem? O seu tempo, a sua vida, você está se dedicando a quem e para quê? O proprietário pode te cobrar do mau uso. E para você que ainda não está em Cristo, se diz livre, mas ao mesmo tempo está preso a uma vida de pecado, a uma vida na miséria do pecado. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, busca a Deus ou sabe que existe Deus na hora da angústia, na hora dos problemas, da dificuldade, do aperto. Olhe para Cristo. Ele morreu por você. Só Ele pode salvar a sua vida. O preço foi caro, Ele pagou à vista. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, queremos, Senhor, neste momento te louvar, exaltar o teu santo e excelso nome, te agradecer pelo preço pago, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Não somos merecedores, mas o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O Senhor nos tirou do mundo,
nos fez separados do mundo, pôs um limite em nós. Somos distintos, ó Pai, diferentes, fomos feitos diferentes. A nossa terra brilha mais o verde, as flores são mais lindas, os pássaros cantam mais bonito. A transformação, ó Pai, vem de Ti. O Senhor é quem cuida dessa terra, o Senhor é quem cuida de nós. E é o Senhor que usa a nossa vida. Que a nossa vida seja vista, ó Pai, como uma terra agradável, como uma propriedade cuidada, zelada. Que possamos, ó Pai, reconhecer a sua propriedade sobre nós. E também, Senhor, aqueles que ainda estão com as suas vidas largadas, como terras abandonadas, cheios de ruínas, tomadas pelo bicho, pelas pragas, pelas feras do mundo, do pecado, Senhor. Transforma, limpa, resgata, impõe limites, liberta, ó Pai. Transforma essas vidas, salva almas, Senhor. Que vidas venham a glorificar a Ti e se render à Tua, Senhor, salvação. Se render a Ti como Senhor da terra, como Senhor da propriedade. Se conosco no decorrer dessa semana, nos guardando, nos protegendo e nos firmando na Tua palavra, Senhor. E nos preparando para o próximo culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe.